espiritualmente. Desafiados a cada dia nos parecermos mais com o nosso Mestre, Jesus Cristo. Porque foi isso que Ele nos deixou. Foi a cada dia nos tornarmos mais e mais parecidos com Ele. E esta manhã vamos continuar a meditar na Palavra de Deus. E vamos continuar a ser desafiados para crescermos espiritualmente. Não só enquanto igreja, mas individualmente enquanto pessoas. E é isso que nós temos feito ao longo dos últimos domingos. Aliás, o tema deste mês, para quem nos visita hoje pela primeira vez, o tema deste mês que, aliás, terminou ontem, mas pelos domingos termina hoje, né? Hoje é dia 1 de setembro. Mas o tema era uma igreja edificada por Jesus. Ou respondendo à pergunta, como é que Jesus tem edificado a sua igreja? Bom, eu hoje gostava de vos trazer um tema, uma frase, pudéssemos meditar nela. Eu creio que uma igreja edificada por Jesus, ou Jesus deseja edificar uma igreja que cresce espiritualmente nas verdades do seu reino. Ou melhor, Jesus pretende edificar uma igreja que cresce espiritualmente nas verdades do Evangelho. Nas verdades daquilo que é a verdade. E se eu perguntasse aos irmãos, para os irmãos me contarem uma experiência que tivessem tido com Deus no último mês, certamente iam ser muitas as participações aqui. Quem é que teve experiências com Deus no último mês? Seja por uma mensagem que nós ouvimos e dissemos, bom, Senhor, era exatamente aquilo que eu precisava de ouvir. Seja por um devocional, por um texto que nós lemos durante a semana e dizemos, foi como o Senhor falasse diretamente ao meu coração. Fosse por uma resposta, ou uma oração, ou um pedido de oração que já perdurasse há muito tempo. Aliás, aqueles pedidos que nós até já nos esquecemos, mas Deus não se esquece e nos respondeu e nos fez lembrar, olha, lembras quando me pediste isto? Eu estou agora a responder-te. Certamente que muitos irmãos teriam uma experiência para contar. Cada um teria a sua experiência, uma experiência, variadas experiências. Mas a experiência que eu hoje vos quero trazer, ela é uma experiência diferente. É uma experiência que Jesus levou os seus discípulos mais próximos a viverem, a experimentarem, a experienciarem e a aprenderem com isso. Jesus levou os seus discípulos por experiências marcantes durante o seu ministério na terra, irmãos. Jesus levou os seus discípulos por mares nunca antes navegados, por tempestades para serem ultrapassadas. Jesus levou os seus discípulos a andarem sobre as águas, nomeadamente Pedro. Jesus levou os seus discípulos a experiências de ressurreição, quando eles viram Lázaro, o amigo de Jesus, a levantar-se do túmulo. Jesus levou os seus discípulos a experiências de vida, a experiências de terror, a experiências de temor. Jesus levou os seus discípulos a experiências de verem árvores a secarem de um momento para o outro, a ficarem estéreis, como foi o caso da figueira. Jesus levou os seus discípulos a experiências de comerem em casas que eles não iriam entrar por acharem aquelas pessoas indignas ou por acharem que eram pecadores ou publicanos. Mas Jesus levou-os a essas experiências, a entrarem nessas casas. Jesus levou os seus discípulos a entrarem na casa de um homem pequenino que subiu uma árvore para ver Jesus, Lázaro, que eles não iriam entrar certamente por sua própria vontade. Mas como Jesus decidiu entrar, eles entraram também. Jesus levou os discípulos a inúmeras experiências, irmãos. Jesus leva-nos a nós todos os dias, se andarmos com Ele, a inúmeras experiências. Mas eu hoje queria falar de uma experiência. Uma experiência que Pedro, Tiago e João viveram. Uma experiência que marcou as suas vidas. Uma experiência que os ajudou a crescer nas verdades do Evangelho.
que os ajudou a crescer na compreensão das verdades do reino que Jesus veio inaugurar. Essa experiência nós encontramos em Mateus. E eu ia convidar os irmãos, ia convidar a todos aqueles que nos visitam, a abrirem Mateus no capítulo 17. E a quem não tiver uma Bíblia, aproxime-se, aumente a comunhão, não deixe de seguir a palavra. Mateus capítulo 17. Jesus está com Pedro, Tiago e João. E Jesus decide levá-los a uma experiência. Capítulo 17, nós vamos ler logo a partir do verso 1. Mateus 17. E diz assim a palavra, irmãos. Mateus capítulo 17. 6 dias depois do quê? Já vamos ver. Depois de Pedro ter feito aquela declaração que Cristo era o Filho do Deus vivo, depois de Jesus ter dito que havia um preço por o seguir, havia um preço ser discípulo de Jesus, então, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo, grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Sim? Ó Pai, abençoa a Tua bendita palavra, Senhor. E nesta manhã eu te peço que seja a Tua palavra, a Tua voz, a chegar ao coração de cada um. Que a Tua palavra hoje possa chegar ao coração daquele que ainda não te conhece, mas que a Tua palavra também possa chegar ao coração daquele que te conhece, mas precisa de crescer intimamente contigo, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, e derrama, Pai, o Teu Santo Espírito sobre esta igreja, Senhor. Eu te peço, no nome de Cristo. Amém. Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma experiência. Eu creio que ninguém, nem nenhum de nós, nunca teve uma experiência destas. Mas Pedro e Tiago e João tiveram. Jesus não levava os seus discípulos a uma experiência sem lhes querer ensinar alguma coisa. Jesus não nos leva a nenhuma experiência sem nos querer ensinar alguma coisa. E nós lemos que Jesus, ele está a meio do seu ministério. Ministério que demorou cerca de 3 anos e meio. Então, Jesus está na região de Cesareia de Filipe. E ele decide, então, separar dos 12, ele está com os 12, mas ele decide separar Pedro, Tiago e João, em particular. E levar estes em particular a subir a um alto monte. Era mais que uma experiência de jogging, irmãos. Mais uma experiência de educação física. Não era, o objetivo não era eles fazerem desporto a subir ao monte. Embora eu creio que não fosse fácil e que eles se cansassem e isso também fizesse bem aos seus corpos. Mas esse não era o objetivo da experiência. O objetivo da experiência era mostrar uma verdade espiritual acerca do reino. A Pedro, Tiago e João. Mas também mostrar uma verdade a todos nós, sua igreja. A todos nós que temos acesso à Escritura, a todos nós que nos reunimos, que abrimos a palavra, que estudamos e a queremos aplicar à nossa vida. A experiência de Pedro e Tiago e João também tem que ser a nossa. E eu oro e orei esta semana para que esta experiência seja a nossa também hoje. Meus queridos, é muito importante perceber
que Jesus decide levar estes homens. Jesus decide levá-los a um entendimento que até então eles não tinham tido. Mas algo acontece. Assim que eles chegam ao monte, algo acontece. No Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos também nos relatam este episódio e acrescentam alguns pormenores que Mateus não nos dá. Mas Lucas nos diz que eles estavam em oração quando Jesus, de um momento para o outro, se transfigura. Jesus se transfigura. E nós podemos olhar para a Escritura e ver, mas como é que foi bem isso, a transfiguração de Jesus? Bom, ela nos diz, o seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas vestes ficaram brancas, alvas como a neve. Jesus transfigura-se diante deles. E se havia alguma dúvida até então, em alguns discípulos, que Jesus era Deus, que Jesus era divino, acho que essas dúvidas, essas escamas dos olhos dos discípulos começam a cair. Bom, quem é este? Quem é este? Se havia alguma dúvida da prova da divindade de Cristo, essa dúvida começa a esmorecer na mente dos discípulos. Se havia alguma dúvida que Jesus era eterno, que o lugar de Jesus é na glória e na glória para todo o sempre, essas dúvidas começam a cair na mente dos discípulos. Jesus, Ele quer imprimir na mente dos discípulos, irmãos, esta imagem. Ele quer imprimir na mente de todos nós a imagem de que Ele não ficou na cruz. Ele não ficaria na cruz. Ele seria glorificado. Ele está glorificado. O nosso Deus, o Cristo, o Deus que nós adoramos, é o Deus glorificado. Não é o Deus que ficou na cruz, é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia e é o Deus que está glorificado eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Este é o Deus que nós glorificamos. Este é o Deus que nós adoramos. Jesus queria imprimir na mente dos discípulos. E Ele imprimiu esta experiência na mente dos discípulos de tal forma, meus queridos, que João, por exemplo, um dos que estava com Ele, quando escreve o seu Evangelho, logo no início do seu Evangelho, João diz, no versículo 14, o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estas eram as palavras que João está a escrever o seu Evangelho, e ele está certamente a relembrar a experiência que teve no monte com Jesus. Quem era Jesus? Era mais que o filho de Maria, era mais que o filho de José o carpinteiro. Era o Filho unigênito de Deus. Era o Deus feito carne. Era o homem, Deus, cheio de graça e de verdade. Mas Pedro também escreve isso. Pedro, quando se escreve a sua segunda carta, meus queridos, lá no capítulo também 1, no versículo 16, Pedro diz, a certa hora, que nós vimos a sua majestade. Pedro vai escrever isso. Ou seja, Jesus não os levou apenas àquela experiência para depois eles se esquecerem, não. Aquela experiência foi tão marcante, aquela experiência foi tão forte, que ficou marcado nas suas mentes, que quando eles têm a oportunidade de serem inspirados por Deus para escreverem um Evangelho, para escreverem uma carta, Deus vai usar as experiências que eles tiveram com Cristo para escreverem também essas próprias experiências no seu Evangelho e na sua carta quando Ele nos escreve. Mas sabem uma coisa, irmãos? Esta passagem que nós acabámos de ler, ela está envolta num ambiente de morte. Como assim, João? Como assim? Às vezes é muito bom, nós aqui só temos tempo para ler a passagem, mas a passagem está num contexto maior, como os irmãos sabem. E o contexto que existe aqui, aquilo que os discípulos estão a passar, é um contexto de morte. É um ambiente de morte em que eles fazem esta viagem ao cimo do monte. Aliás, é um ambiente de morte porquê? Perguntam os irmãos. Logo no capítulo anterior, no versículo 16, é o momento em que Jesus diz pela primeira vez aos seus discípulos que era necessário, capítulo 16, verso 21, Jesus disse, olha, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer por muitas coisas
nas mãos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A primeira vez que Jesus anuncia explicitamente aos seus discípulos que a sua missão iria ter que ir a Jerusalém e passar pela morte, é aqui, meus queridos. Mas também depois deles descerem do monte, Jesus avisa mais uma vez no capítulo 17, Jesus nos diz no versículo 23 e no versículo 24, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram muito. Eu li o versículo 22, 23 do capítulo 17. Então o que acontece antes e depois deles subirem ao monte é uma experiência de morte. É um ambiente de morte. Aquilo que está na mente dos discípulos é só, nós vamos perder o nosso mestre? Mas o que é que vai acontecer? Ele está a dizer que tem que morrer. Mas o seu reino é assim, então mas ele não irá reinar no trono, não vamos expulsar Herodes do trono, não vamos expulsar os romanos, Jesus não vai ser um Messias, Salvador. Mas porquê é que ele está a dizer que tem que morrer? Porquê? Irmão, Jesus nesta experiência do monte, ele vai-lhes mostrar aos seus discípulos uma experiência do propósito do seu reino, da natureza do seu reino. Jesus vai mostrar aos seus discípulos que o seu reino não é terreno, é celestial, embora se manifeste no nosso meio. Entre estes dois anúncios, Jesus anuncia aos seus discípulos 2 vezes que vai morrer. Mas Jesus levou os seus discípulos a uma experiência. Mas não apenas Jesus está naquele monte. Nós lemos que 2 pessoas aparecem naquele monte. Quem? Moisés e Elias. Aparentemente Moisés e Elias já tinham desaparecido há muitos anos. Moisés então há mais de 1000 anos, não é? Nós não sabemos bem as histórias que estão em volta à vida destes homens. Sabemos que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo e Moisés também, o seu corpo desapareceu. Mas estes homens já não estavam entre eles. E aparecem ali de um momento para o outro. O que é que será que isto significa para nós? O que é que será que isto significou para eles, para Pedro, Tiago e João, ali naquele local? Nós lemos que Moisés e Elias aparecem no meio daquela experiência de transfiguração. Enquanto o seu rosto brilhava e as suas vestes ficaram brancas. Mas nós lemos no verso 13, irmãos, que eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Eles não só apareceram como eles falaram com Jesus. E fica aqui uma pergunta, sobre o que é que eles falavam? Eles falavam com Jesus sobre o quê? Mateus não nos diz. Mas no relato de Lucas, nos diz que Elias e Moisés falavam com Jesus acerca da sua morte. É a tradução da nossa Bíblia. Mas no grego, a palavra que lá está para morte é êxodo, saída, partida. Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua partida. Então o ambiente de morte também entrou na conversa ali no meio. Moisés e Elias também falavam com Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha que passar pela experiência da morte e da ressurreição e da partida aos céus. Era isto que eles estavam ali a falar. E isto ensina-nos uma verdade, irmãos, muito grande. Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 31, quando Lucas também nos fala desta experiência, dá-nos algo que Mateus também não nos dá. Mas algo muito interessante. Ele diz que não só Jesus estava glorificado, mas Moisés e Elias também apareceram em glória. O corpo de Moisés e Elias também estava glorificado. E isto ensina-nos para todos nós hoje uma verdade do Evangelho, uma verdade que como indivíduos e igreja temos que crescer. Irmãos, um dia, todos nós, todos aqueles que se arrependem, que colocam a sua fé em Jesus Cristo, todos aqueles que seguem a Cristo, que são tementes a Deus, todos esses, um dia, também teremos um corpo glorificado. Um corpo igual ao de Jesus.
E isto tem que fazer nascer esperança no nosso coração. Esperança na nossa vida. Que independentemente das dificuldades, das provações, independentemente até da morte, a morte não tem a última palavra na nossa vida. Cristo venceu a morte. Aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo vencerão também a morte. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos deles. Mas a morte não tem a última palavra. Um dia também nós teremos este corpo glorificado. Irmãos, no versículo 4 encontramos algo muito interessante. Jesus, Moisés e Elias, eles estão numa conversa. Jesus, Moisés e Elias. E o que é que acontece? Acontece que Pedro está igual a ele próprio. Pedro vai interromper a conversa sem ser chamado. Reparem bem. Pedro, no versículo 4, ele vai interromper a conversa sem ser chamado para a conversa. Natural de Pedro. Isto é natural de Pedro. Falar sem pensar. Falar ou responder sem lhe querer terem perguntado. Natural de Pedro. Isso também nos ensina, às vezes, a nossa fragilidade, e Deus também vai usar isso para nos ensinar muitas coisas hoje, certamente. E diz no versículo 4 que eles estavam a conversar, e Pedro tomou a palavra de um momento para o outro e disse: ó Senhor, bom é estarmos aqui. O que Pedro estava a dizer era: não vamos descer mais deste monte. Esquece lá essa história de ires à cruz, temos que descer aqui de Cesareia, de Filipos, da Galileia, para a Judeia, em Jerusalém, esta caminhada tão grande. Bom é estarmos aqui, Senhor. Aliás, nós estamos-te a ver glorificado, estamos com Moisés, com Elias. O que é que nós queremos mais? Bom é ficarmos aqui. Vamos já fazer aqui a festa dos tabernáculos, que era uma festa que eles tinham na cultura judaica. Vamos montar aqui já 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e para Elias, e vamos ficar por aqui. É isto que Pedro está a dizer, irmãos. Esquece lá de descer do monte. Esquece lá os outros 9 que ficaram lá em baixo, discípulos. Esquece lá eles. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Irmãos, nós vemos uma coisa muito interessante. Jesus não interrompe Pedro. Elias não interrompe Pedro. Moisés não interrompe Pedro. Porque, aliás, a sua conversa estava a ser interrompida, eles podiam ter interrompido, certo? Quem interrompe Pedro? Deus Pai. Deus Pai interrompe Pedro. Um pouco do género: está lá calado com o que tu estás a dizer. Está lá calado com o que estás a dizer. E ouve bem aquilo que eu tenho para dizer. Tu não estás a perceber a presença de Moisés e Elias no monte. Mas Deus vai dizer. E o texto nos diz que uma nuvem luminosa apareceu no cimo do monte e uma voz do céu dessa nuvem disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho gosto. Escutai-o. Ou outras traduções diz: a ele ouvi. Sabem, meus queridos, Deus já tinha dito estas palavras do céu, a quando do batismo de Jesus. Mas Deus daqui acrescenta uma palavra. Acrescenta uma palavra. Ele diz: a ele, o meu filho, Jesus, escutai-o. A ele ouvi. A ele ouvi. E prestem atenção, irmãos, a esta verdade do Evangelho. É esta verdade que precisamos de compreender e de crescer. O que Deus está a querer dizer é o seguinte: não mais Moisés, não mais Elias, a ele ouvi. Moisés, para aqueles discípulos, representava a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei. Moisés era o grande libertador, o grande profeta que levou o povo e que, por orientação divina, recebeu as tábuas da lei e escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. A Torá, o Pentateuco, aquilo que os judeus tinham como muito precioso, a lei dos judeus. Elias representava os profetas do Velho Testamento. Para muitos, o maior dos profetas. Profetas que profetizaram muitas vezes e anunciavam a vinda de quem? Do Messias. A vinda de Cristo.
Moisés também disse em Deuteronômio que um dia Deus levantaria um legislador, um profeta que falaria na autoridade divina. Esse era Cristo. Deus está aqui a dizer, olha, não queiras fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias e outra para o meu filho Jesus, porque o meu filho é maior que Moisés e que Elias. Não queiras pôr Moisés e Elias no mesmo patamar, porque o meu filho é maior que Moisés e que Elias. A ele ouvi. A ele ouvi. Mas Jesus também disse que não veio, Jesus diz no Sermão do Monte que não veio revogar a lei nem os profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir. Jesus veio cumprir o que Moisés e o que os profetas disseram. A ele ouvi. E esta verdade preciosa, irmãos, devia impactar aquele povo, aqueles discípulos que, momentos a seguir, iam estar confrontados com a pregação do Evangelho, iam estar confrontados, e Pedro ia estar confrontado com muitas falsos ensinos nas igrejas que diziam que os discípulos tinham que, sim senhor, creem em Cristo, Cristo é o Messias, mas têm que continuar a observar a lei e os profetas. Errado. Sim senhor, és salvo pela fé em Cristo, mas têm que continuar a fazer a circuncisão. Errado. Sim, são salvos por Cristo, Cristo é o Messias, mas têm que continuar a ir ao templo a oferecer sacrifícios. Errado. Errado. Estes homens estavam a ser preparados nas verdades do Evangelho para depois poderem ser usados por Deus para pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O Pai do céu interrompe Pedro e diz: não mais Moisés, não mais Elias, ao meu filho ouvi. Aquele que veio cumprir a lei, aquele que veio cumprir tudo aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizavam, o Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Deus conosco, o Emanuel, o Rei da Glória, o Deus eterno. É Ele que está ali no monte. E a voz do Pai, em autoridade, sai do céu. E Ele está a dizer aos discípulos: o meu filho tem toda a autoridade na terra. O meu filho, a Ele escutai-o, a Ele ouvi. Ele tem toda a autoridade na terra. Ele tem toda a autoridade na terra. Mas no versículo 6, nós lemos que quando esta voz emana dos céus e interrompe Pedro, interrompe também a conversa que Moisés e Elias e Jesus estavam a ter, esta voz de autoridade de Deus Pai vem dos céus, gera temor. Quando o discípulo de Deus ouve a voz de Deus, isso gera temor na sua vida. E nós lemos que os discípulos, ouvindo isto, caíram com os seus rostos sobre a terra e tiveram medo. Tiveram temor. Pedro até então não conseguiria entender, e Pedro não conseguia entender, e os outros discípulos, porque é que Jesus tinha que passar pela morte. Porque é que Jesus tinha que se sujeitar a homens perversos. Porque é que Jesus, sendo Deus, tinha que se oferecer voluntariamente por homens cruéis, pecadores. Pedro não compreendia. Mas Deus usou esta experiência de transfiguração para ensinar a Pedro, Tiago e João, irmãos, e para ensinar-nos a todos nós, que Jesus, irmãos, é glorificado quando nós nos negamos a nós mesmos. Antes de subir ao monte, no capítulo 16, Jesus diz assim aos seus discípulos, no versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro estava a ter esta experiência. João estava a ter esta experiência. Seguir a Jesus a um cimo, a um alto monte, de ver um Jesus glorificado, mas um Jesus que tinha dito que tinha que padecer, que tinha que passar pela morte. E não há glorificação sem morte. Não há.
Não há. Também não há, e Jesus não esconde o preço de o seguir. Há um preço para seguir a Jesus. E Jesus não esconde isso. Mas também Jesus não esconde outra verdade do Evangelho. Jesus não esconde que não é só o preço, há uma recompensa no final. Jesus fala da morte, Jesus fala que é preciso aqueles homens se negarem a si mesmo, mas Jesus depois leva-os a uma experiência no monte, onde eles veem que o seu futuro é um corpo glorificado. Que independentemente da morte, independentemente da perseguição que eles vão passar na pregação do Evangelho, independentemente de tudo aquilo, do terror que eles vão passar por serem seus discípulos, o que está além é glória. O que está depois para todos os filhos de Deus é glória. É glória. Jesus queria lhes ensinar esta verdade a eles. Jesus queria ensinar esta verdade. E ele diz no versículo 25, no capítulo 16: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la. A vida abundante, a vida verdadeira, está-nos prometida. Uma glória, uma coroa da glória nos está prometida para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus está a ensinar aos seus discípulos, quando eles passassem por problemas, por dificuldades, por perigos mil e de morte, esses problemas, essa morte, essa dificuldade não ia ter a última palavra. Não ia ter. Irmãos, já estamos um pouco avançados na hora, mas eu até aqui tentei fazer uma explicação teológica das verdades teológicas que este texto nos dá, nos traz, nos ensina. Não só algumas verdades teológicas, mas também já aplicámos algumas coisas à nossa vida. Mas nesta parte do sermão, eu gostava que fossem os irmãos a subir ao monte. Gostava que esta experiência fosse verdadeiramente a nossa experiência. Que aquilo que esta experiência tem-nos para nos ensinar impactasse verdadeiramente as nossas vidas. E que subissem ao monte. Fizessem esta experiência, vocês, individualmente. Não precisam de subir aqui acima, individualmente. Subissem ao monte. Porque, a partir de agora, eu vou mudar o pronome. Eu vou falar de ti e de mim e de nós. Não vou falar mais de Pedro, de Tiago e de João. Jesus quer que nós façamos esta caminhada ao monte. Jesus quer ainda que a experiência de esperança e de maravilha que os discípulos tiveram da revelação de Deus chegue ao coração de cada um de nós, esta manhã. Jesus não foi ao monte por causa de Moisés. Jesus não foi ao monte por causa de Elias. E muito menos Jesus foi ao monte por causa dele próprio. Jesus foi ao monte por causa de mim, por causa de ti ou de si. Jesus foi ao monte por causa de nós. Jesus não precisava, irmãos, percebam isto, de ter uma experiência com Deus. Jesus é Deus. Jesus não precisava de experimentar durante uns momentos um corpo glorificado. Jesus é eternamente glorificado. Jesus voluntariamente desceu da sua glória para habitar no nosso meio, para viver uma vida humilde, para se identificar connosco na vida, para que nós nos pudéssemos identificar com Ele na sua morte e pudéssemos ter uma vida abundante. Então, Jesus, voluntariamente, Ele se despiu da sua glória. Então, Jesus não precisava de passar por esta experiência. Muito menos Jesus precisava de uma voz do céu que lhe dissesse a Ele próprio que era Filho de Deus. Porque Ele já sabe isso
desde a eternidade e pela eternidade. Jesus não precisava de se encontrar com Moisés e com Elias para saber que há vida depois da morte. Pedro, Tiago e João, sim. Nós, sim. Precisamos de compreender isso. Mas fica a pergunta: porquê é que Jesus foi transfigurado? Então, eu já dei a resposta. Jesus foi transfigurado por causa de ti. Jesus foi transfigurado por causa de mim. Jesus foi transfigurado por causa de todos nós. Jesus foi transfigurado para quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos no capítulo 17 este episódio, saibamos e tenhamos a esperança que o que nos espera a nós é glória. É glória. O que espera a todo o Filho de Deus é glória. Jesus é transfigurado para mostrar aos seus discípulos e a todos os leitores um dos mistérios mais profundos do Evangelho. Um dos mistérios mais profundos do reino que ele veio inaugurar, meus queridos. A vida eterna. A vida eterna para todos aqueles que nele, em Cristo, creem. Jesus levou os seus discípulos ao monte, e eu hoje também escolhi esta passagem, irmãos, para crescermos, para nos enchermos de esperança que há vida depois da morte, que há glória à nossa espera, que em Cristo há eternidade. A vida para a qual todo o homem foi criado era para ser eterna. E a vida, toda a vida do homem, volta a fazer sentido em Cristo. Porque em Cristo nós temos a vida abundante, a vida eterna para a qual fomos criados. Jesus dá esta experiência aos seus discípulos e a todos nós. Ele leva-nos esta visão no cimo do monte. Porque esta visão certamente os ajudaria a Ele e os ajudará a nós quando tivermos que pagar o preço por seguir a Jesus. Que aquilo que está além é muito superior, é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos pagar aqui nesta terra como preço de seguir a Cristo. Jesus não esconde as dificuldades, mas Ele também é o bom mestre que não nos deixa sem esperança. Este monte da transfiguração é um monte de esperança. Prossigam, tenham esperança. Algo maravilhoso está à espera de todo aquele que segue a Jesus Cristo. Algo maravilhoso está à espera de todo aquele que quer viver uma experiência com Jesus Cristo. No versículo 7 diz-nos que, depois de acontecer tudo isto, Jesus se aproxima deles, lhes toca e diz: não tenham medo. Jesus hoje certamente também nos toca a cada um de nós e te está a dizer a ti, meu querido irmão, não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu estou presente. Jesus está no monte. Jesus está aqui. E uma coisa maravilhosa acontece. Quando Jesus nos toca, quando Jesus diz, não tenhas medo, que eu estou aqui, algo maravilhoso acontece. A Escritura nos diz que eles prontamente se levantaram e ergueram os seus olhos e viram somente a Jesus. Nada mais interessa na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade, a não ser Jesus. Jesus. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Colocados em Jesus. Colocados em Jesus. Eu não sei se esta manhã
esta mensagem chegou de forma especial ao coração de alguém que está aqui presente hoje. Certamente todos nós fomos impactados com esta experiência. Mas talvez nós não... Esta esperança do Evangelho, esta mensagem, ainda era algo que causava dúvidas, que causava medo. E hoje houve alguém aqui que sentiu o toque de Jesus, sentiu que Jesus lhes disse: não tenhas medo. Eu quero perguntar se hoje está aqui alguém que queira tomar um compromisso com Jesus Cristo. Há um preço, irmãos, para seguir a Jesus. Eu não vou mandar ninguém fechar os olhos, não vou mandar colocar uma música, vou. Estamos em família, estamos em igreja. Mas eu vou te pedir a ti para te levantares, para vires à frente, para orarmos por ti. Como igreja queremos fazer isso. Talvez hoje o teu coração se inundou desta esperança que tu ainda não tinhas, da vida eterna, de uma glória que está à espera de todo aquele que decide seguir a Jesus Cristo. E eu quero perguntar se está aqui alguém que se calhar até já tomou essa decisão de seguir a Cristo, mas não estava bem firme e hoje percebeu que, para além do preço de o seguir, há uma glória à nossa espera, há uma vida abundante, e quer reafirmar essa decisão. Não é preciso ter vergonha, estamos em família. Foi isso ou não foi que contámos? Somos corpo, estamos em família. Há alguém que queira tomar uma decisão? Irmãos? Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente, irmã. Quero orar por si, igreja. Há alguém que hoje tenha percebido esta verdade do Evangelho, esta verdade da fé cristã, que só Cristo interessa. Só os nossos olhos só precisam de estar em Cristo. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Que queira tomar uma decisão, que queira dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui esta manhã aos teus pés e quero me entregar a ti, independentemente do preço, porque eu sei que o que espera por mim é muito melhor. É muito melhor. Alguém quer fazer essa decisão? Irmã, disse o seu nome há pouco? Juliana. Glória a Deus. Frente, David. Juliana. Vamos lá por si. Na frente. David, não é? David. David é um jovem que eu conheci há 2 semanas. Há 3 semanas, na Alta de Lisboa. E David já veio à nossa igreja e agora veio 2 domingos seguidos. E a vida do Davi, como a vida de qualquer um de nós, como a vida da Juliana, tem um lugarzinho especial que só pode ser ocupado pelo nosso Jesus. E ele também quer tomar a decisão de seguir a Cristo. Não mais outras coisas, só a Cristo. Não é, David? Como igreja eu ia pedir para ficarmos em pé e orarmos pela Juliana e pelo David, sim? Senhor, Pai, eu te agradeço a vida do Davi e a vida da Juliana, Senhor. Te agradeço pela tua bendita e santa palavra, Senhor, e pela presença do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Nós não convencemos ninguém, Senhor, és tu que chamas, Senhor, e eu te agradeço muito, muito pela vida destes 2 irmãos, Senhor, destes 2 filhos teus, Pai, que hoje tomaram esta decisão de te seguir, Pai. Quero-te pedir agora em especial pela vida da Juliana, protege-a, a si e à sua filha, Pai, à sua casa, Pai, à sua família, Senhor. Muito obrigado porque ela hoje procurou uma igreja. Ela hoje procurou vir à tua casa e vir a ouvir a tua palavra, Senhor, e ela encontrou aqui a igreja de Queluz. Possamos ser uma família para ela, Senhor. Que ela hoje, esta decisão que ela tomou, Senhor, possa ser firmada no céu, Senhor, como tu prometes na tua palavra, Senhor. Quando nós nos arrependemos, Senhor, quando nós nos ajoelhamos e nós nos quebrantamos, Pai, o nosso nome passa a estar escrito no livro da vida, Senhor, e que ela se encha desta esperança que o seu nome está escrito no livro da vida, que ela está nas tuas mãos e que ela está eternamente guardada em ti, Senhor, porque tu és o bom pastor, tu és aquele que jamais, Senhor, lanças uma ovelha fora
uma ovelha que vem a Ti, Senhor. Abençoa a vida da Juliana, Senhor, que derrama a Tua graça, Senhor. E o mesmo, Pai, eu Te peço para o Davi. Abençoa a vida deste jovem, Senhor. Enche-o de esperança e de amor. Afasta as suas dúvidas, os seus medos e os seus temores, Senhor. E que o seu coração apenas exista lugar para Ti, Senhor. Muito obrigado pela sua vida, obrigado também pela vida da sua família, Senhor. Que Ele aqui em Queluz encontre uma casa onde possa receber da Tua santa e bendita palavra, onde possa crescer, Senhor, em sabedoria e nas Escrituras, Senhor. E encontre em todos os irmãos, Senhor, alguém próximo com quem possa caminhar. Muito obrigado pela sua vida, Pai. Muito obrigado por aquilo que Tu continuas a fazer na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida da Tua igreja. Tu és o Deus que salvas, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que estás sentado no trono da glória, Senhor. E hoje, como igreja, Senhor, queremos apenas ter os olhos colocados em Ti, porque tudo isto só é possível porque Cristo desceu à terra, Cristo veio viver como um homem, Cristo morreu na cruz por cada um de nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, qualquer um que coloca a fé em Jesus Cristo tem vida eterna, tem glória à sua espera, Senhor. Abençoa-nos, Pai, como igreja, e Te agradecemos do fundo do coração, Senhor, por a vida destes dois irmãos da fé, Senhor, o David e a Juliana, Senhor. Derrama mais uma vez a Tua graça e a Tua proteção, e os Teus anjos acampem à volta destes nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim. Irmãos, vamos ouvir o pós-lúdio e vamos ficar em oração, e nas nossas orações podemos também colocar já a vida do David e da Juliana, sim?